Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja contigo, que as mãos de Deus sejam estendidas sobre a sua vida. E nós aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você hoje um texto muito interessante que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21, e que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus é semelhante a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, a sua esposa e seus filhos, e tudo quanto ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Então aquele senhor, movido de grande compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, este servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me tudo que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Aí Jesus concluiu dizendo: Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um a ofensa do seu irmão. Interessante, queridos irmãos, esse texto, essa ocorrência no ministério, na vida de Jesus. Quando Pedro um dia chega, nós lemos aqui, e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: Não te digo 7, mas 70 vezes 7. E aí Jesus conta essa parábola para ilustrar aquela situação. Um homem tinha, como naquela época era comum, tinha os seus servos, os que o serviam, né? Alguns tinham escravos, né? Nós sabemos que naquela época existia isso. E um servo daquele senhor, um dia o senhor foi fazer o ajuste de contas e viu que aquele servo devia grande quantia de dinheiro, grande soma financeira. E o senhor chamou e disse assim: Escuta, você tem o dinheiro para pagar? Ele disse: Eu não tenho. Então, como era a lei naquela época, como as autoridades permitiam, aquele senhor disse: Eu vou vender você, vou vender sua esposa, vender seus filhos, para que a dívida seja coberta. E aquele homem ficou muito em aflição, porque ia vender a sua esposa, ela ia para um canto, ele iria para outro, sua filha para outro, ia desestruturar a família, uma situação terrível. E aquele homem se ajoelha diante do seu senhor, chorando, pede misericórdia: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o senhor me perdoar, me ajudar, eu vou pagar a dívida tal. E diz que aquele senhor, movido de íntima compaixão, viu a humilhação, a humildade daquele servo dele, disse: Eu estou perdoando a sua dívida, você não me deve mais nada. E esse homem saiu
Esse homem saiu da presença do seu Senhor e diz a Bíblia, né, na história que Jesus, na parábola que Jesus ilustrava, ele saiu. E quando ele saiu, ele encontrou um outro conservo seu que devia um dinheiro para ele. Devia um dinheiro para ele. E ele disse: cadê o dinheiro que você me deve? O que devia para ele? Devia muito menos do que ele devia, da dívida que ele tinha com o seu senhor. Viu? Ele devia muito menos. Era uma quantia irrisória. Mas ele disse: não, eu não perdoo. Pegou ele pelo pescoço, pela garganta, começou a sacudir. E disse: não, eu vou te levar aos tribunais. Levou ele para as autoridades e fez com que ele fosse condenado, fosse preso por causa da dívida que ele tinha com aquele que foi perdoado. Aí os demais empregados, as pessoas que conheciam aquele senhor, disseram: o senhor foi tão generoso com ele, perdoou a dívida, e ele não perdoou uma pessoa que devia uma quantia tão pequena de dinheiro. E aconteceu assim, 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 assim. Então isso nos exemplifica que nós precisamos dar valor ao grande perdão que Deus nos deu através da obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Muitas vezes nós somos duros, nós somos inflexíveis com aqueles que cometem alguma falha, algum pequeno pecado contra nós. Nós somos juízes muitas vezes dos nossos irmãos, julgamos os seus atos, as suas ações, né? Não é só ofensa, porque muitas vezes a pessoa pode nos ofender, mas quando alguém me ofende, quando alguém me humilha, mesmo que não seja crente ou seja crente, não importa, sabe? Nossa tendência é ficar com raiva daquela pessoa, ficar irado contra aquela pessoa, ficar com ressentimento, aquela pessoa me maltratou, não aceito essa humilhação que ela fez. Nós temos que olhar, claro que nós temos uma sensibilidade, nós temos sentimento, e às vezes alguma coisa que nos dizem, uma ofensa, às vezes um familiar, um parente, isso é muito comum entre família, alguém dizer alguma coisa mais pesada e ofender o outro, né? Não, eu não perdoo, não falo mais com fulano. Nós temos que olhar para Jesus, temos que olhar para o nosso Deus, que através de Cristo, da obra consumada no Calvário, Ele perdoou todos os meus pecados, todas as minhas horríveis ofensas, todas as maldades que eu cometi, afrontei a Deus, transgredi a sua palavra, vivi anos de perdição, e Ele me perdoou por Cristo Jesus. Meu coração é aliviado, a minha alma é leve na presença de Deus, porque eu fui perdoado. Então, irmãos, não há nenhuma ofensa que vai ficar no meu coração. Não há nenhuma ofensa, por mais dura que seja. Não há palavra tão dura que seja dita contra mim que eu não possa perdoar. Quando alguém me ofende, quando alguém fala alguma coisa, o que eu devo olhar é o perdão que Jesus concedeu na minha vida. Esse perdão é tão glorioso, é tão grandioso, é tão maravilhoso, que não deixe com que eu tenha sentimento. Eu acho que quem não consegue perdoar é porque não conheceu o perdão de Jesus, não conheceu o perdão de Deus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, talvez você tenha uma mágoa, talvez você tenha uma tristeza, uma angústia por alguém que te ofendeu, por alguém que te magoou, por alguém que disse alguma coisa ruim para você, e ficou aquele peso: não, eu não posso perdoar, a ofensa foi muito grave, feriu o meu coração, era o filho que eu amava, era a esposa que eu gostava, era o meu marido, mas aquela ofensa, meu irmão e minha irmã, nós sabemos que nós temos sensibilidade, mas quando você quiser olhar para a ofensa que te feriu, olha para Jesus na cruz do Calvário. Olha para o perdão de Deus para a sua vida. Olha que obra tão gloriosa de perdão Deus fez. Aquele homem da parábola que Jesus contou, ele perdoou um servo seu que devia uma quantia muito grande, uma quantia impagável. Ele perdoou porque aquele homem se humilhou, se prostrou, perdoou, ele perdoou. Só que aquele homem saiu da presença do Senhor que havia perdoado e encontrou um outro que devia uma quantia irrisória para ele.
e ele não perdoou, colocou o homem na mão dos juízes, das autoridades. Ele foi desigual. Ele não reconheceu a bênção que ele tinha recebido, acabado de receber. Então, quando você que diz assim, eu tenho dificuldade para perdoar, você tem dificuldade para perdoar, então vou te dar um conselho. Olha para Jesus Cristo, e se Jesus tem algum sentido na sua vida, se Jesus realizou uma obra de salvação na tua vida, alegre-se, sorria, perdoe, porque a tua dívida, a nossa dívida de pecado era de condenação eterna, e nós fomos perdoados por Cristo Jesus. Por isso, em nome de Jesus, não tenho mágoa, não tenho tristeza, não tenho rancor, não tenho lembranças. Eu perdoo a todos que me ofenderam e de alguma maneira me atingiram. Eu perdoo, perdoe você também, porque esse é o plano e o objetivo de Deus. O Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Vou orar por você agora, amém? Senhor nosso Deus e amado Pai Celestial, que maravilha nós sentirmos no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, a leveza do perdão que Tu nos deste através de Cristo, trazendo, Senhor, vestes brancas para as nossas vestes espirituais. Não há mais condenação, não há mais acusação. Nosso débito contigo através do pecado era impagável, mas por Cristo Jesus nós fomos perdoados. Por isso, que nesta hora, nesse momento de oração, Senhor, se alguém tem alguma coisa, alguma causa, alguma tristeza contra alguém, que haja, Senhor, o sentimento de perdão, olhando para Cristo Jesus, olhando para o Teu amor e para a Tua bondade para conosco. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todas as vidas que compartilham desse vídeo, que assistem. Se alguém estiver enfermo, acamado, internado em algum hospital, Senhor, alcança com o poder do Teu Espírito. Abençoa todos pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o que eu te peço em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu reino. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus.